Amém, que coisa linda. Obrigada, Lohane. Obrigada, foi muito bonita. Eu não conhecia essa música, hein? Eu gostei demais. Interpretação maravilhosa. Ah, eu queria aproveitar que a Lohane veio trazer a palavra. E a Lohane é uma das pessoas que estava lá hoje de manhã. Lohane, conta pra gente um pouquinho sobre o que foi para esse pessoal, esses forasteiros aqui que não são de Mogi. Cadê Lohane? Lohane, abre o microfone, fala com a gente. Ela queria ir, ela foi isso? Acho que a Lohane estava fora do computador. Depois vocês me lembram de falar com ela de novo. E agora é a vez da música da Cássia. A Cássia está por aqui? Ela mandou gravada? Como é que. Não sei como é que foi. A dela, não sei, eu procurei no e-mail da igreja. Não deu tempo, né? Aconteceu alguma coisa. Bom, então, já que a gente está com um louvor, mas já foi maravilhoso, apenas um louvor nessa noite. Eu vou passar a palavra, então, para a nossa pregadora de hoje, irmã Jússi. Quero dar os parabéns a ela pela iniciativa de aceitar o desafio de vir fazer essa pregação aqui para a gente hoje. Jússi faz parte do grupo das Madaleners, aliás, das Madás, que é um grupo de formação ministerial que a gente tem, um grupo de formação pastoral. Eu, pastora Adele, fui formada lá, me empoderei lá, me senti capaz lá, e aceitei o convite para ser uma das pastoras da nossa igreja a partir dessa formação. Então, é um campo, um lugar muito importante, onde as pessoas, as mulheres da igreja que demonstram, né, vontade de aprender mais, de participar mais, são abençoadas ali com alguns treinamentos, e a gente desenvolve algumas atividades. Inclusive, estamos precisando voltar com algumas coisas, né? Onde a gente fez, por exemplo, a escola bíblica do Paulo, né? E de vez em quando a gente vem trazer uma palavra aqui. E hoje é a noite da Jússi. Vamos receber ela com todo carinho. Jússi, muito obrigada, minha querida, e a palavra está com você. Boa noite a todos, todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, eu estou. Legal. Dá para perceber o meu nervosismo, meu cagaço de estar aqui com essa responsabilidade de partilhar uma palavra com a minha amada igreja, com a minha família. Então, a gente vai com medo mesmo, né? Porque não sei se a Kel está aí, eu acho que ainda não está, e nem sei se ela vai poder entrar. A Kel também fez uma escola de missões, assim como eu. Eu fiz Jocum e ela fez a Avalanche. E quando ela falou assim, Jússi, você vai levar a palavra, que senão eu posso pegar alguma coisa e levar. Eu falei assim, não queria não, porque eu tô com medo, tô com cagaço, dá vergonha, dá tudo. Ela falou assim, Jocomeiro tem medo? Eu falei, tem, mas lá era assim, ou faz, porque senão a gente era reprovado, né? Então, aceitei esse desafio, estou aqui. Tive um final de semana muito cansativo, mas tanto quanto abençoador de estar lá junto com a galera da Garagem Mogi, mas eu vou deixar para que a Lohane ou outra pessoa venha falar sobre essa experiência que foi realmente incrível. E hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra que eu fiquei pensando assim, eu aceitei esse desafio ontem, eu estava em Mogi, e eu falei, onde que eu estava com a cabeça? Mas eu estou com a minha cabeça aqui, né? No meu pescoço, raciocinando, pensando. E dentre tantas coisas que eu poderia falar, eu senti um desejo enorme de falar sobre algo. E a canção que a Cássia botou já me quebrou de cara, não preciso nem pregar. E a canção que a Lohane cantou, sabe, tem tudo a ver com o que eu vou falar. As duas canções, tanto a do Teatro Mágico, do Fernando Anitelli, que é Camalear, e eu sou apaixonada pelo Teatro Mágico, quanto a Ana Vitória, que é Quero Ir. Porque eu quero falar hoje com vocês sobre um ladrão, né? E eu vou pedir para vocês olharem as suas Bíblias, que não quiser olhar não precisa, porque eu vou estar lendo o texto com vocês aqui, sobre João 10. Gostaria que vocês abrissem João 10, se não der para abrir não tem problema, porque eu vou estar lendo aqui, tá? Quando a gente vê lá sobre o ladrão, inclusive foi assunto essa semana, né, no grupo da igreja, sobre questões que tem na Bíblia, não tem na Bíblia, né? Quantas coisas a gente ouviu e a gente replicou essas palavras, muitas vezes elas nem estavam lá, ou não eram aquelas verdades que a gente precisava, porque nem eram verdades, né?
Então, João 10 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não. O ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu gostaria de falar sobre 3 ladrões específicos com vocês. O primeiro ladrão é aquele que a gente conhece. Eu, pelo menos, conheci 8 vezes, porque eu fui vítima de assalto 8 vezes. Inclusive, na minha 7ª vez, eu falei assim, oba, 7 é o número da perfeição. Então, parou, né? Porque eu era uma fundamentalista, né? Então, eu falava, 7 é o número da perfeição. Depois, quando aconteceu o 8º, eu falei, caraca, o 8º é o número do infinito. Você é infinitamente assaltado, enfim. O ladrão, ele vem, seja através de um furto ou de um assalto à mão armada, enfim, minha primeira vitimização como vítima de um assalto foi, fui redundante agora, né? Sou carioca, sou nascida na Baixada Fluminense e eu morava num morro, em Belfor Roxo, que é o município da Baixada Fluminense, e entrou ladrão dentro da nossa casa. Eu tinha 10 anos, né? E depois veio a sequência de várias situações em que eu fui realmente assaltada. E quem aqui gosta de ser assaltada? Ninguém. Seja através de um furto ou de um assalto mesmo, quando a pessoa fala mãos ao alto, ou passa tudo, ninguém gosta. É uma situação constrangedora, difícil, medo. E eu sempre pensava assim, se eu for de novo, o que eu vou fazer, eu vou acontecer. Mentira, você não faz nada. Tá? Então, um cagaço que dá na hora, você fica ali com uma situação muito difícil, e você não vai fazer nada, não. Você vai agir diferente. Você tenta agir igual, ou até uma situação que eu vou fazer, vai acontecer, chega na hora você não faz nada. Então, esse ladrão a gente já sabe, a gente já conhece. Quem não conhece, que não conheça nem tão cedo, porque é ruim. Né? Mas agora eu quero falar de um outro ladrão que é tão ruim quanto. Eu queria falar daquele ladrão que foi uma figura de autoridade na sua vida. A gente que está aqui na garagem hoje, e tem outras igrejas antifundamentalistas como a nossa, nós viemos de uma situação que nos levou a sermos ateus, ou a não acreditar mais em nada, ou então acreditar em tudo de uma vez, porque são muitas situações que levaram a gente a um aprisionamento. Então, a gente tem como figura de autoridade aquela pessoa geralmente que te criou. A primeira figura de autoridade que a gente tem. Se é o seu pai, sua mãe, se é sua tia, se é seu tio, se é sua irmã, se é seu irmão. Você teve uma figura de autoridade que lhe passou ensinamentos. Né? Ou se você vem de uma situação em que você teve medida protetiva, ficou num abrigo, como eu fui pedagoga de um abrigo, né? Eram aquelas pessoas as responsáveis por te passar sobre a vida, sobre a educação, sobre o mundo. E quantas vezes essas pessoas, inclusive os líderes religiosos, são figuras de autoridade muito fortes, muito potentes nas nossas vidas, né? O pastor, a professora da escola dominical, a tia de quando a gente era criança no Ministério Infantil, né? A gente teve figuras de autoridade que simplesmente falaram algo para a gente e moldaram, tá? A nossa personalidade. A gente já nasce com uma personalidade, com um temperamento. E o nosso caráter, Freud diz que a formação do caráter no indivíduo vai até uma idade X. E hoje eu digo para vocês que aos 51 anos, Freud não estava bem certo, não. Tem todo o sentido que ele fala, mas eu sou um exemplo vivo e real de que o nosso caráter pode ser mudado, pode ser transformado, que eu posso parar com algumas situações que são muito difíceis na minha vida, né, que me fizeram querer ir e não voltar para uma situação de
enclausuramento, né, a gente consegue sim. Então, nós temos vários ladrões como figura de autoridade. Às vezes é o seu companheiro, a sua companheira. Às vezes é o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã. Quantas pessoas aqui têm uma figura de autoridade na sua vida que tira de você tudo? Porque o ladrão, segundo o texto, ele veio para matar, roubar e destruir. E a figura de um outro ladrão que eu quero usar como exemplo, que é o que eu quero focar nessa noite, eu vou tentar ser o máximo breve aqui, é quando você é o ladrão de si mesmo. Como é que fica? Como assim, Júcia? Quando você rouba de si mesmo, sabe? Os seus sonhos, quando você mata seus sonhos, quando você rouba, sabe? Como diz o texto, você rouba a sua própria alegria. Quantas pessoas já fizeram isso com você e você continua fazendo isso com você também? Porque você foi ensinado, você acostumou. As pessoas falam que a gente acostuma com o que é bom. Sim, mas a gente acostuma muito mais com aquilo que é ruim, porque é pelo percentual de coisas ruins que acontecem com a gente. Quantas pessoas aqui permitiram e permitem até hoje que elas mesmas tirem de si, matem seus sonhos, roubam a própria alegria e simplesmente destroem a identidade que elas têm como pessoas, como indivíduos, porque já foi roubado em algum momento e elas continuam fazendo isso. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, matar os seus sonhos, roubar sua alegria, destruir sua vida, sua identidade, você como pessoa. E nós fazemos isso, a gente chama de autossabotagem. Eu faço terapia há quase 11 anos regularmente. Se não fosse isso, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Com medo, com cagaço, com nervosismo, mas eu falei, não, eu quero enfrentar isso, eu quero ir lá. Eu quero partilhar um pouco da minha história, porque eu sei que muitas pessoas estão nessa sala virtual aqui, talvez passando por isso. Sabe? Uma situação em que você não conhece a si mesmo, ou conhece, mas tem tanto medo de se enfrentar. Mas eu não posso fazer terapia, irmã Júcia. Sim, mas na garagem, se você der um grito, lá no grupo das Madalenas, no grupo dos Bill, na garagem conversas, a gente vai marcar a liderança, vai tentar direcionar você para um... Inclusive a Lohane comentou comigo esse final de semana, quando a gente estava na garagem Mogi, sobre um projeto que tem para mulheres pretas, que estão em vulnerabilidade, que estão com dificuldade. É um projeto que tem para atender essas pessoas com um serviço de psicologia. Isso é tão importante, isso é tão fundamental quanto é fundamental a gente se alimentar todos os dias, ter uma alimentação saudável. E assim como tem esse projeto, a gente conhece outros também, para atender toda a parte da população. Sabemos que é difícil? Sabemos. A gente tem o CAPS, a gente tem vários serviços públicos, muitas vezes não funcionam como a gente deveria, como está ali garantido em lei, mas a gente tem que fazer nossa parte também. Ir lá, buscar ajuda e aguardar essa chamada, e insistir com a busca dessa ajuda. Porque o que nós mais fazemos conosco é a vida inteira, a gente passa roubando a nós mesmos, roubando a nossa alegria. Você quer ser você, mas vou dar um exemplo aqui, que a gente tem todos os dias, e talvez a gente tenha esse exemplo dentro de casa. Você, às vezes, quer ser você. Eu, por exemplo, sou extremamente palhaça, extrovertida. Eu tenho até que segurar a minha onda, né? E muitas vezes eu me sentia não sendo eu, porque eu estava perto de alguém que eu gosto muito, que eu me relaciono de alguma forma, e essa pessoa me podava ficar sem graça com uma brincadeira. Óbvio que a gente tem que medir as brincadeiras, temos. Óbvio que a gente tem que controlar alguns impulsos, temos. Mas como é que vocês se sentem quando vocês são podados de algo que é tão natural que não vai fazer mal para terceiro? A gente fica assim, meio que sem chão. A gente fala assim, nossa, estou com meu marido, estou com a minha mulher e eu não posso brincar, eu tô com... Sabe, é muito difícil isso. Mas a gente vai se moldando. E a vida inteira, como é que era na igreja? Mulher não pode usar calça, mulher não pode usar batom, não pode usar brinco, mulher não pode falar na igreja. E a gente acostumou com isso. E hoje a gente tem dificuldade de falar até com nós mesmos. Dificuldade, a gente tem vergonha, a gente tem medo do julgamento. E quando eu fico com medo do julgamento,
Eu me proíbo da coisa que é tão fundamental quanto fazer terapia, que é você se conhecer e se permitir ir para aquele campo da vulnerabilidade, onde eu conheço as minhas dores, os meus medos, as minhas aflições. E quando eu me auto-saboto, quando eu fico alimentando essas questões, e todo ser humano da face da Terra, você fala do meu psiquiatra, da minha psicóloga, eu tenho 2 psicólogas, porque o bagulho aqui é doido. Quando a gente se auto-sabota, você deixa de ser você. E lá no texto, Jesus disse assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu sou o pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você tem reconhecido a voz daquele que veio para você ter vida e vida em abundância? Eu estou pela primeira vez na minha vida, aos 51 anos, dizendo para todo mundo, esse versículo hoje faz sentido. Eu encontrei uma família que não é consanguínea, que é a família da garagem, onde eu aprendo, onde eu me refaço, me desconstruo para me refazer, me refaço todos os dias. A cada aula da IBOM, a cada culto onde eu escuto um pastor, uma pastora, eu e Tiago e a Sara fomos para Mogi, ontem de manhã, a gente foi falando sobre a pregação da pastora Thaís na quinta. Foi muito engraçado, porque ela pegou, tá pregando, tá falando o texto, daqui a pouco eu pensei a mesma coisa, pensei assim, gente, o que ela está querendo dizer? Quando ela fechou a visão, quando ela disse, gente, como assim? Dá uma bugada e dá aquele alívio, porque você fala assim, nossa, a vida inteira eu ouvi errado, eu repliquei isso, e eu acreditei nessa não verdade, sabe? E quando você recebe um conhecimento novo, você tem 2 opções: continuar ignorando, né? Continuar acreditando naquilo que foi te ensinado, que você acredita que está até te fazendo mal, mas você quer usar as suas máscaras, que é uma fuga. É uma fuga. Ou você vai falar assim, não, peraí, deixa eu aprender um pouco mais sobre isso. A maioria das pessoas chegaram aqui, né, as pessoas mais novas na garagem, chegaram através de algum vídeo, de alguma publicação do pastor Berloffa. E eu fui uma que comecei a falar assim, não é possível, isso aí é do diabo, isso aí, coitado do diabo, né? Isso é do demônio, isso está errado. Mas cada vez que eu ouvia alguma coisa dessa, eu tinha mais vontade de ouvir, porque no fundo, batia com questionamentos que eu tinha. E eu comecei a ter um encontro comigo. Levava para terapia muitas questões. Eu comecei a ter esse encontro. Falei, gente, faz sentido. Porque eu ouvi também que eu não lia a Bíblia, né? 51 anos na igreja e não lia a Bíblia. Eu lia no culto e olha lá. Então, hoje a gente aprende. E aprender mais sobre de quem é essa voz, quem é Jesus. Né? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu preciso conhecer mais sobre mim, sabe? Existem pessoas que, como eu, podem passar a vida toda roubando de si mesmo, sabe? Com seu próprio ladrão, com a sua própria autossabotagem, sabe? Continuar roubando tudo seus sonhos, seus objetivos, seus projetos, sua identidade, quem você é como mulher, como homem, como jovem, sabe? Nós não temos criança aqui, mas quem você é? O que fizeram com você? Quem você é de verdade? Por que você não gosta de chorar? Por que você não gosta de falar com as pessoas sobre os seus problemas? A gente teve um momento nesse final de semana lá em Mogi, em que uma pessoa resolveu conversar com a gente e falar. E eu falei assim, foi bem perturbador algumas situações. Primeiro, porque eu me identifiquei, que eu já tinha passado por aquilo. Segundo, porque eu vi claramente, e a mensagem já estava decidida até o que eu ia falar e tal. E eu falei assim, meu Deus, que loucura. Que loucura, porque é exatamente sobre isso que eu falei para a pastora Adélia que eu ia falar, e é isso, ela está roubando de si mesma quem ela é, porque ela tem uma figura de autoridade que faz isso com ela a todo momento, ela identifica, mas não consegue reagir. Por uma questão, por várias questões, na verdade, né? Dependência emocional, outras questões até de neurodivergência. E foi dando uma angústia, sabe? E a gente teve que parar para ouvi-la, porque ela precisava falar. E uma frase que ela falou que me chamou muita atenção foi: eu quero estar
eu queria estar onde eu gostaria de estar. E foram 3 ou 4 horas de viagem para chegar até lá. E ela estava lá com a gente, e ela desabafou, ela foi ouvida. A gente deu uma piradinha, mas a gente vai tentar ajudar com as nossas orações, com aconselhamento, caso ela queira. E a gente parou e pensou assim, cara, se ela não tivesse tido essa reação de eu vou fazer, pelo menos uma vez na vida, que eu quero fazer. Naquele momento, ela falou assim, hoje ninguém vai roubar a minha alegria, ninguém vai matar o meu sonho de estar com essa galera maluca e a alegria que eu tenho de estar lá, e ninguém vai roubar a minha identidade. Ela ainda está muito machucada, como eu e tantas outras pessoas se encontram ou se encontraram uma vez. Mas para e pensa sobre pessoas que vão levar a vida inteira sendo roubadas por outras pessoas, mas principalmente por si mesmo. Quantas vezes você teve vontade de fazer algo, ou porque você ficou com medo do julgamento do seu filho, da sua filha, do marido, da mulher, enfim, medo do que as pessoas da igreja... Hoje até o pastor, no momento da palavra lá, ele falou isso. A gente estava partilhando umas coisas lá no momento do nosso culto de manhã, e ele falou assim, ele usou um exemplo que foi muito engraçado, ele fez uma live, e eu falei, gente, os cortes vão ser maravilhosos. E ele falou assim, ali é um local, aqui na garagem é um local que a gente pode dizer assim, eu fumo crack, que não vai ser julgado. E se você for, o problema é de quem está te julgando, tá? Porque a gente julga porque a gente é cara de pau, né? Mas seja você, tenha coragem de se permitir não se auto-sabotar, de por um instante você parar para conversar com você mesmo, com você mesma, falar o que está acontecendo comigo, por que eu estou fingindo que eu estou alegre, por que eu estou fingindo, não é que a vida é uma felicidade plena, sabe? Não, a gente vai ter angústia, a gente vai ter problema, mas eu não posso, eu já tenho um ladrão que me rouba, eu já tenho as figuras de autoridade, aquelas pessoas que me oprimem, por que eu vou fazer isso comigo? Então, por favor, não seja o ladrão de si mesmo mais, não seja o ladrão de si mesma, sabe? Tenta lutar contra isso, sabe? Para um pouco, se escuta, conversa com você. Ah, isso é loucura, foi assim que eu comecei a procurar ajuda, sabe? Eu quase pirei quando eu tive meu diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, é pedreira, mas eu falei, não, eu tenho que lutar contra isso, sabe? Eu fui criada ouvindo que saúde mental era coisa do demônio, era frescura, coitado do diabo, né? O bicho nem existe, a gente está aqui perturbando a vida dele. Então, eu lutei muito, e hoje, a bandeira que eu levanto, eu sou LGBTQ+, eu sou membro de uma igreja antifundamentalista, eu sou mãe de um rapaz, de um homem de 28 anos, já fez 29, eu tive meu casamento heteronormativo, hoje eu estou no meu casamento com a Sara, sabe? E eu não quero nunca mais olhar e falar para esse versículo, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não quero nunca mais ouvir esse versículo, olhar para ele e não sentir o que eu sinto, que é uma paz, dizer eu sou quem eu sou. É isso que eu sou, uma mulher de 51 anos com as minhas rugas. Eu não tenho um bigode chinês, um chinês incorporou em mim, né? Eu sou essa mulher, eu sou bissexual, eu me aceito. Ninguém tem que me aceitar, quem tem que se aceitar sou eu. Sabe? Eu levei muitos anos para me aceitar, para sentar e conversar comigo, para me escutar. Falar, peraí, a mãe que eu sou hoje para o Gabriel, a esposa que eu sou para a Sara, a irmã de vocês que eu sou, é porque eu tenho parado para me ouvir, eu tenho parado para me escutar. A terapia ajuda, então procurem ajuda profissional, porque a gente vai te ouvir, como a gente ouviu ontem a irmã, como a gente ouve um ao outro aqui, seja no privado, seja no grupo, vamos, mas a ajuda profissional é fundamental, porque a gente dá aquela escuta, aquele acolhimento de amigo, de família, de igreja, que é o que Jesus sempre fez, mas a gente precisa de acompanhamento profissional. E tentem, por favor, transformar a relação que vocês têm com vocês mesmos em um momento único, onde você vai conhecer as suas dores, as suas angústias, as suas aflições, os seus medos, mas você também vai conhecer as suas potências. Você vai conhecer e reconhecer quem você realmente é. O que você pode fazer? O
que você consegue fazer? Qual é o teu sonho? O que você deixou de fazer por causa de filho, por causa de uma maternidade, por causa de um casamento, por causa de um trabalho que você está se exaurindo ali naquele trabalho, você é infeliz? O que você deixou de fazer porque você não para se ouvir, você não para conversar com você? Você permite que você seja o ladrão de si mesmo em todo o tempo. O que você deixou de fazer? O que você deixou de fazer? Transforme a relação que você tem com você. Ressignifica essa relação. Aí, sabe o que você vai experimentar? Você vai experimentar o que a minha esposa está experimentando, o que meu filho está experimentando, o que eu estou experimentando. Quando eu ressignifico e transformo a relação que eu tenho comigo mesma, deixando de ser a ladra que rouba a si mesma, eu ressignifico a minha relação interpessoal, minha relação com o próximo. E automaticamente eu ressignifiquei a minha relação com Deus. Eu não fico mais mudando meu timbre de voz quando eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é só eu que orava assim? Só eu. Né? A gente está aqui falando um monte de besteira. Na hora que a gente vai orar, muda o timbre de voz, a gente muda até a fisionomia. Senhor, meu Deus. Não, porque ele só vai me ouvir se for assim. Ele só vai me ouvir se eu estiver de joelho. Eu não estou pregando contra jejum, monte, seja o que for. Mas isso não me afeta mais, porque eu descobri que Deus me ouve, sempre me ouviu. Nos momentos mais difíceis da minha vida e nos momentos mais, eu vou chamar de peculiar. Sabe? Quantas vezes você não acreditou que Deus ouvia a sua relação? Que Jesus não estava ao seu lado, ou não está ao seu lado porque você está em pecado, ou porque você não é merecedor, merecedora. E isso vai dando uma aflição, porque eu passei por tudo isso e hoje eu sou livre, eu sou liberta, eu estou viva, eu quero viver, porque Jesus tem ressignificado a minha vida todos os dias. E, gente, tá com essa galera maluca, que a alegria de doida é quando eu encontro um bando de maluco. Quando eu encontrei a galera da garagem, eu falei, ou vai ou racha, um medo. Sabe quando você fica desconfiado? Não, tem... Nesse mato, a gente tem uns ditados populares no Rio, nesse mato tem cachorro, atrás desse angu tem caroço, mas depois eu fui vendo, gente, tem uma coisa aqui dentro, e faz sentido o que eu estou ouvindo nas mensagens, nas ebons, sabe? A última ebon que a Adélia até citou, a pastora Adélia citou, que foram as madais, né, que elaboraram sobre desmistificar Paulo. Cara, que bagulho doido, mas é a loucura mais sã da minha vida. A loucura mais sã da minha vida. É me permitir, me conhecer, me permitir parar de ser a ladra que assalta a mim mesma todo momento, que me auto-saboto, que eu não conseguia ser eu, sabe? E eu estou aqui com vocês agora, falando sobre essa relação tão louca que a gente tem com nós mesmos, porque a gente pega pesado com a gente não se escuta, a gente não se ouve, a gente não se entende. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tentem não fazer isso, sabe? Tentem, procure ajuda profissional, desabafa com alguém que vai ser sensato nesse momento e não vai te manipular. Mas não deixa mais que o ladrão venha roubar os seus sonhos, matar seus sonhos, roubar sua alegria, destruir tudo que você tem planejado, tudo que você queria ser e deixa de ser, porque você quer agradar. Às vezes, essa figura de autoridade até nem existe mais, já faleceu, sabe? Eu tenho uma situação dessa comigo, sabe? Mas você, às vezes, deixa de fazer uma coisa porque não, mas a pessoa não ia gostar, porque era um fundamentalista e né, a gente já foi curado disso. Essa pessoa não quer ser curada e também já está morto, não vai curar mesmo. Né? Mas a gente traz com a gente algumas questões. Por favor, ressignifiquem os momentos que vocês têm com vocês mesmos. Pare para se conversar, pare para se ouvir, pare para se escutar. Se permitam deitar na cama da vulnerabilidade, conhecer as suas dores, os seus medos, as suas angústias, para que vocês possam ressignificar. Começar a dar o primeiro passo de ressignificar a relação que vocês têm com vocês mesmos e automaticamente vocês vão percebendo, através desse exercício diário de autoconhecimento, como vai ressignificar as relações interpessoais. Vocês têm família, no trabalho, na faculdade, na escola, aqui na igreja, e automaticamente a sua relação
com Jesus, com Deus. E eu gostaria muito que a música Camalear, do Fernando Anitelli com Salomão, onde diz assim, refaço-me para recomeçar, refaço-me para recomeçar. Quando eu começou o culto e botou essa música, eu falei, gente, como assim? Sabe? Que essa frase vem ecoar assim, refaço-me para recomeçar. A gente recomeça todos os dias. Todos os dias. Só eu e você sabemos os dias e as noites que a gente deita desacreditando da gente. Deita com medo, deita triste, deita angustiado, deita feliz, deita esperançoso. E só a gente sabe como que a gente adormece, como que a gente vai recomeçar no dia seguinte. Mas se Jesus veio para que a gente tenha vida e abundância, vamos fazer jus a isso. Cola com a gente. Me ajuda a ressignificar a minha vida. E automaticamente a gente vai se ajudando. E a gente vai ressignificar não só as nossas vidas, mas de quem já está aqui há um tempo, de quem está chegando agora e de quem quer colar com a gente. Porque é isso. É a gente se importar. A gente fala muito sobre o próximo e a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que se importar. O quarteto da vulnerabilidade é importante. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. A gente precisa dar de comer a quem tem fome, a gente precisa dar roupa para quem precisa ser vestido, alimentar, dar água, Como eu fui acolhida esse final de semana na casa do pastor Belo, da Karina, como eu poderia... Recebi convite de ser acolhida em outras casas, porque eu moro longe, sabe? Então, assim como eu quero acolher vocês quando vocês derem a louca de vir para Jundiaí, a gente se junta aqui e se embola, dá tudo certo. Se tem só arroz e feijão, a gente vai dividir arroz e feijão. Se eu tiver filé, vai ser filé. Porque é isso. Eu gostaria muito que a gente parasse para pensar sobre o que eu estou fazendo comigo, quanto eu tenho me roubado, quanto eu tenho impedido de entender qual é o meu objetivo aqui. Ajude ao próximo, sim, isso é fundamental, mas ajude a você mesmo, e você vai ressignificar tudo. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Matar os seus sonhos, roubar sua alegria, destruir seus objetivos, seus projetos. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E eu vivo isso hoje. Meu desejo é que todos vocês consigam. E eu passo problema, eu tenho dificuldade, mas a minha vida é abundante, porque eu tenho a graça e o amor dele comigo. Eu tenho uma paz que ninguém pode me dar, eu só encontro nele. E eu gostaria muito que a gente segurasse as nossas mãos e bora partir para dentro. Que ninguém segura a gente. Obrigada. Isso que eu queria partilhar com vocês e agora eu gostaria de ouvir cada um. Vou passar para a Cássia. Desculpa, para a Cássia não. Para a pastora Adélia, que está aqui sendo a MC hoje. Peço desculpas pelo nervosismo, porque eu tenho me embolado aqui, mas eu queria só partilhar isso com vocês. Um beijo, gente. Maravilhosa. Uma salva de palmas para nossa querida irmã